Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resposta às perguntas de vocês, das pessoas que acompanham o canal. Vamos à pergunta de hoje. Kulgai perguntou: gostaria, se possível, de entender se existem diferenças entre os seguintes conceitos: conatus, de Spinoza, vontade, de Schopenhauer, e vontade de poder, de Nietzsche. É uma boa pergunta porque existem relações e diferenças. Então, eu gostaria de começar com Spinoza. Spinoza, filósofo do século XVII, que é um dos grandes filósofos da imanência, né, de que a realidade e Deus e o divino têm uma relação de identidade, né? As leis da realidade, portanto, elas são uma operação divina e, através do estudo das leis, a gente conhece a natureza de Deus, digamos assim, a sua famosa identidade, né, entre Deus e natureza. E a noção de conatus diz respeito à essência do ser humano, que é como uma força motriz, é algo que nos impele a prosperar no mundo, a fazer coisas, a conhecer, a agir, a se expandir. E, de alguma forma, portanto, ela antecede a noção de vontade de poder ou vontade de potência de Nietzsche, que é uma noção tardia na própria obra de Nietzsche, né, na própria filosofia de Nietzsche, que alcança o seu período mais maduro com a noção de vontade de potência, assim como a noção do eterno retorno. Eu tenho aqui uma introdução ao Nietzsche em 4 partes que eu tento abordar todo esse percurso de pensamento. E, como muitos sabem, Nietzsche começou, de alguma forma, como um pensador schopenhaueriano, ou pelo menos na sombra de Schopenhauer, com a sua primeira obra, O Nascimento da Tragédia. E em Schopenhauer, o termo vontade designa uma força essencial que atua por trás do mundo, que é a única e mais verdadeira realidade. É um impulso, é uma força cega que rege o universo. E, portanto, todas as manifestações individuadas dos mais diversos entes, do reino mineral até um ser humano, são manifestações fenomênicas dessa essência, dessa coisa em si mesma que ele chama de vontade. E, nesse sentido, ele herda da filosofia kantiana esse dualismo, né, entre fenômeno e coisa em si. E nós não temos como conhecer a coisa em si, nós conhecemos apenas os fenômenos, as manifestações individuadas. Só que em Schopenhauer isso tem uma conotação muito pessimista, porque a vontade ela é opressora, ela faz com que nós trabalhemos apenas para a propagação das espécies e do ser, né, das coisas que são a própria vontade. Então, quando nós achamos que estamos agindo por nossa própria liberdade e interesse, na verdade nós estamos sujeitos às programações biológicas que servem à vontade, né? E isso diz respeito tanto aos nossos investimentos amorosos, profissionais, pessoais, enfim, sociais. Tudo, na verdade, é uma grande manipulação, como um ventríloco que manipula suas marionetes. Tal é a nossa submissão a essa força cega que rege o universo por trás das cortinas, que ele chama de vontade. Então, a gente vê que no Schopenhauer isso não diz respeito apenas ao ser humano, isso diz respeito ao universo inteiro. Isso já o difere tanto de Spinoza quanto de Nietzsche. Porque em Spinoza, conatus, que você se referiu, diz respeito ao ser humano. E em Nietzsche, vontade de poder diz respeito, assim como em Schopenhauer, não apenas ao ser humano. Porém, existe uma grande distinção entre a vontade de poder do Nietzsche e a vontade de Schopenhauer. Porque em Nietzsche, tudo é vontade de poder no seu sentido imanente, no sentido das próprias coisas, porque no Nietzsche só tem o mundo da aparência, não existe coisa em si, não existe metafísica, existe apenas fenômenos, né? Existe apenas essa realidade abundante e plena em si mesma, né? E trágica da perspectiva humana, mas que é um poderoso processo que se perpetua e que não tem uma destinação teleológica ou teológica, né? Ela não vai para lugar nenhum e não tem nenhuma entidade divina trabalhando moralmente por trás.
o que há é apenas a vida, né? E a vida é, portanto, aquilo que tem valor superior a tudo na filosofia nietzschiana. E a vontade de poder, então, é a sua definição ontológica dos seres, dos entes, de tudo que há no mundo da vida, né? Uma planta crescendo, uma flor desabrochando é a vontade de poder tanto quanto um ser humano construindo uma casa, né? Ou fazendo coisas muito mais simples. Então a vontade de poder é esse princípio ontológico que está nas próprias coisas, no próprio mundo, e não fora dele, manipulando como a vontade de Schopenhauer, né? Nietzsche se afasta bastante de Schopenhauer, vai incluí-lo, né, nessa longa tradição de oposição de valores que ele vai criticar desde Platão, a moral cristã, o dualismo de Descartes, o dualismo de Kant e de Schopenhauer, e ele vai afirmar o mundo como um mundo das aparências, o mundo dos fenômenos como a única realidade. Bom, eu acho que as distinções estão todas aqui, né? Conatus é a essência do ser humano, é o que o impele, é o nexo das ideias no seu corpo, é como que ele é movido para agir no mundo, para se expandir. Nesse sentido, antecipa em alguma medida a vontade de poder nietzschiana, que não é vontade de domínio, não é vontade de oprimir, não é vontade de conquistar, de ter poder, não é nada disso. É simplesmente o processo vital que move os entes, né? É algo que faz uma flor crescer e um ser humano construir uma casa, enfim, escrever, pensar, qualquer coisa, assim. É a ontologia do Nietzsche. E vontade em Schopenhauer, por outro lado, é algo que não está no ser humano, ao contrário desses dois, mas que manipula todas as coisas enquanto uma potência externa e que é a verdadeira e última essência do universo, num sentido muito metafísico, ao contrário dos outros dois que não pensam com a transcendência, mas pelo contrário, pensam na imanência. Muito obrigado, foi uma ótima pergunta. Você que está assistindo, fique à vontade para deixar suas perguntas, porque elas alimentam o canal muito bem e eu fico muito feliz de quando vem essas ideias de vídeos como esse. Deixe a sua curtida se você gostou, divulgue o canal. Muito obrigado por assistir, inscreva-se se você é novo ou nova por aqui e até a próxima.